já faz um tempo que eu gostaria de criar vídeos pro YouTube, seja pra falar sobre programação, jogos e outras ideias que eu gostaria de compartilhar e conversar com outras pessoas sobre isso. E faz um tempo que eu não passo pra frente por muitos motivos, mas eu resolvi por alguma razão fazer isso agora. E com isso eu gostaria de falar sobre um pouco do projeto que eu fiz há alguns meses atrás para uma cadeira da faculdade, que eu gostei muito de fazer. Apesar das dificuldades que eu tive aí, tipo, aprender a linguagem em um mês praticamente, e lidar com outros frameworks tudo juntos, que foi um pouco sofrido para entregar tudo. Integrar. Foi um projeto legal para aprimorar enquanto dev, justamente por outras habilidades que eu acredito que me ajudaram até mesmo fora da faculdade, né, como as bolsas que eu estava participando no momento. E esse vídeo ele vai ser bem curto, porque apesar de eu gostar de ter feito, foi basicamente um protótipo do projeto no geral. Mas eu acho que serviu bastante para lidar com umas lógicas diferentes da que eu sou acostumada, melhorar umas partes em relação à qualidade de código, performance e outras coisas, e principalmente de entender sobre aplicações desktop e debug desse tipo de coisa, que eu não tinha muito conhecimento até então. Então, vamos lá. Como cadeira de estrutura de dados, nós tínhamos o desafio de criar um projeto final com, no mínimo, 3 estruturas de dados. Uma lista, pilha ou fila e uma árvore que, em tese, era para ser binária. Mas, além disso, o arquivo final ele tinha que ser um executável, o que complicou um pouco as coisas na minha vida, para escolher, principalmente, do que usar para isso. Durante todo o semestre, a gente fez tudo em Python, então, em tese, o arquivo final seria um arquivo .py. Mas como o projeto tinha um front, seria ideal pra gente pegar um framework que buildasse o desktop e que fosse bem simples de usar, e de primeira, o que eu tinha mais experiência usando, que não era um NetBeans da vida, era o Electron. Que, se você não sabe como é, se você chegou a ver em vários locais, nas redes sociais, na bolha dev, tinha recentemente muita gente reclamando do Discord por consumir muita RAM, e um dos motivos era justamente a utilização do Electron. Porque o Electron é um framework JavaScript que cria um boot desktop para você só usando o básico da web se você deseja usar HTML, CSS e JavaScript só. Mas o que ele faz é incorporar um navegador Chrome para rodar no seu site localmente no desktop, da forma com que eu entendo e com base no que eu pesquisei sobre ele. Mesmo com os problemas, eu tentei iniciar ele e tentaria sim integrar o front sendo somente HTML e CSS, e eu puxaria o Python para controlar todo o jogo, sendo JavaScript só um serviço para os estados e navegações entre as telas. Sobre a escolha do projeto, eu resolvi escutar a ideia de alguns amigos e montar um RPG de turno, o que é meio irônico, porque a minha única experiência de RPG é tipo Persona, tá ligado? E spoiler, não foi muito simples. Mas eu tive ajuda enorme para montar a narrativa e as rotas, inclusive muito obrigada. E a ideia que a gente pensou para essa narrativa era trazer principalmente 2 bosses e um sistema de combate, que eu achei que não ia dar tempo, mas com alguns ajustes ficou bem legal. E aí, pro nosso RPG de turno, o combate seria baseado nos dados de Tormenta, que é um sistema e um pouco mais simples. Ou seja, um dado de 6, mas o valor de atributo escolhido pelo usuário teria que ser maior do que o atributo máximo do oponente para dar um dano crítico. Ou seja, o dano padrão mais o valor do dado. Se fosse igual, daria um dano, mas bem menor. E se fosse menor, ele tomava dano. Depois disso, eu só fiz um documento bem simples definindo as coisas. E eu já comecei a estudar sobre as tecnologias até então que a gente estava usando o Electron e fazendo o setup inicial das coisas. E aí, logo quando eu comecei a montar uma tela bem simples em HTML, e tentei montar o script para fazer a questão de navegação, dos estados, eu senti um problema justamente nos estados. Eles não pareciam atualizar no tempo que eles deveriam, parecia que mudasse o estado deles antes que ocorresse troca de telas, por exemplo, e simplesmente não acontecia as coisas que eu queria, e eu fiquei enganchada nisso por um tempo. Até que eu realmente pensei em trocar isso para React. Mas eu não sabia se eu conseguia fazer isso com o Electron, ou pelo menos eu não tinha uma experiência para trocar a base de como as coisas eram feitas, mas mantendo o Electron. Então eu tive uma boa ou péssima ideia de migrar todo o projeto para algo que usasse React mais o Vite, mas que ainda gerasse um boot com um único executável. E aí, pesquisando, eu encontrei uma alternativa para Electron, que era o Tauri. Se você já chegou a ver esse nome antes ou não, o Tauri é uma alternativa do que o Electron faz, a questão do build, mas ele é feito com Rush, que é uma linguagem um pouco difícil, mas ela é muito boa. Mas o Tauri ele não é compatível com o web, diferente do Electron. Ele é exclusivamente executável, mas que ele pode rodar em outros exemplos, tipo mobile. Eu não cheguei a ver muito a fundo disso, mas em ambientes tipo Linux ou iOS, parece que ainda está uma fase de desenvolver melhor as coisas. E, enfim, como eu não sabia muito sobre Rush até então, eu
comecei a fazer tipo uma tabelinha, sabe, pra ver os prós e contras dessa mudança. E aí depois de muito tempo eu resolvi realmente deletar tudo que eu já tinha feito até o momento, que não tinha muita coisa, e fazer o projeto totalmente do zero, inicializando com o Tauri e mexendo as coisas pra usar o React no front-end. Quando eu mudei pro Tauri, as coisas pareciam muito mais fluidas. Eu fui criando telas inicialmente porque eu já tinha uma experiência com React, então o fluxo inicial eu montei bem rápido. E aí, só dando um esclarecimento, no design inicial, o fluxo que a gente tinha montado em Python é que você colocava o seu nome, escolhia sua classe de personagem e aí você iniciava o RPG. No RPG a gente tem 3 classes. A gente tem o arqueiro, que a gente chama de balestreiro, o mago e o guerreiro. E como os bosses do nosso RPG, a gente tem o Bad Archer e o Rei Ogro. Toda essa parte de desenvolver as telas foram bem simples e de quebra eu também fiz um layout básico, né, principalmente as partes das narrativas, botões genéricos, fiz um contexto para poder passar as variáveis que eu gostaria de pegar em várias telas diferentes, fiz um serviço para não ficar tão poluído assim as telas, e eu acho que a maior dificuldade que eu tive durante o desenvolvimento, na verdade, foi justamente quando envolvia o Tauri. Obviamente eu pesquisei muito, né, sobre a documentação, sobre a questão das diferenças entre as versões de Tauri, porque tem a V1 e a V2 e elas mudam a forma como você puxa algumas coisas, como é que você traz um invoke de algumas funções de Tauri para o seu front. E eu acho que a maior dificuldade disso tudo, na verdade, foi conseguir integrar o Tauri com Python, que era a parte principal, que era justamente que eu tinha que fazer com que toda a lógica do Python, que eu queria separar para não ficar um arquivo só, funcionasse completamente no Tauri. E uma das coisas que eu fiz era justamente criar um app.py que puxava um dos arquivos principais que rodava o jogo, e os adjacentes todos iam passar por esse arquivo principal que controlava o jogo, né? A parte mais complexa assim, de todo o processo foi justamente fazer com que o Python conseguisse identificar os caminhos dos outros arquivos Python que tinham dentro dele. Mas isso foi relativamente bem simples de resolver. Eu também tive que estudar um pouco como é que eu fazia para deixar o Tauri o mais simples possível para não sofrer tanto. E spoiler, no final eu sofri muito com Bud porque isso funcionou. Eu fiz coisas que conseguiram funcionar para reconhecer o Python e tudo. Mas meu maior problema chega da parte de buildar pro final. E aí, irmão, a madrugada foi tensa, tá? Quando eu exportava o Bud do Python, né, justamente o Bud total da aplicação para ser um executável só, primeiramente que o Python não conseguia ser executado sozinho. Sempre parecia que eu tinha que ter alguma coisa ali para ele funcionar. E aí, depois de muito tempo, muitas horas, eu descobri que, na verdade, o Python só estava sendo realmente lido porque tinha gerado um app executável do Python rodando. É como se tivesse um server e o boot mesmo da aplicação sendo exportados para o boot final. Então eles não podiam ser tirados, não podiam ser separados de forma alguma. Provavelmente ainda existe um jeito de você deixar isso mais acoplado junto. Sim, mas o jeito que teve que ser foi por conta do tempo. E é uma coisa que eu até gostaria de mexer eventualmente no RPG, porque foi uma coisa que eu fiz meio às pressas e eu acho que isso podia ter sido melhorado, sabe? No meio de todo esse processo, eu aprendi muito sobre como é que funciona toda a personalização do Tauri com o desktop, né, com a app desktop. E cara, é muito interessante como é que o único boot do Tauri pode ser exportado para várias formas diferentes, para vários sistemas diferentes, e como é tão fácil de personalizar as coisas dentro dele. Tipo, eu consigo criar vários ícones, posso criar vários tipos de segurança, como é que as coisas são feitas, se permitir download, enfim, tem um rolê muito grande dentro do Tauri que eu não consigo lembrar totalmente agora, mas só no config dele, se não me engano, no Tauri config.json, tem muito tipo de personalização e aquilo ficou tão básico, mas eu acho que foi muito interessante de qualquer forma. E inclusive eu voltei pro Tauri para estudar mais coisas, né? Também pela questão do Rush, mas também pela questão de como é que funciona toda essa personalização que tem do config.json para outras coisas. Por exemplo, em outro projeto aqui, eu usei esse mesmo Tauri para criar uma splash screen
E ela ficou muito da hora, cara. Esse é, inclusive, um dos projetos que eu gostaria muito de finalizar pra eventualmente trazer aqui ou, não sei, em qualquer outro canto. Pra mostrar as minhas evoluções enquanto aprender o Rush e Tauri pra fazer aplicações desktop. Que, pessoal, não vejo muito mais aplicações desktop, né? A gente tá vendo muita coisa web. Mas eu acho que ainda vale a pena, querendo ou não, estudar esse tipo de coisa. Eu definitivamente cortei muita coisa sobre toda o estresse que eu tive pra fazer isso funcionar. Mas eu acho que apesar de todo o estresse, esse projeto valeu muito a pena, né? Obviamente teve muitas coisas inconsistentes, tipo o front ficou muito simples, teve coisas que, por exemplo, tem um scroll, bicho, na área de navegar da narrativa, que eu não resolvi, mas eu de qualquer forma acho muito legal e era um vídeo que eu queria realmente falar sobre esse projeto. Então, é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui.